mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentando de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos delas. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam-lhe fé lhes aprove ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder os benefícios. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, a própria recomendação do Senhor, que se bem celestial volte ao núcleo de origem, com intransferível conquista de cada um. Então, boa noite a todos. Antes das preces, a gente vai só dar um recado. Todos nós, estamos. A gente nem sabe usar o termo, se é chocado, se é triste, se é desolado, se é tudo junto, Só não podemos dizer que nós estamos revoltados e desesperançados. Isso não nos cabe. Nós estamos com muita confiança em Deus. Sabemos também que não é castigo. Muitas pessoas estão dizendo, é castigo, Deus não castiga, a gente também não entra nesse momento. É um momento de muita reflexão para todos nós. Nós vamos ter que modificar o nosso olhar para a nossa existência, para o nosso relacionamento com o mundo, com as outras pessoas. É urgente, isso se faz. E a gente percebe umas grandes tristezas que acontecem ainda, que a mídia noticia e vê a parte dela, a questão dos assaltos, a questão de tudo que está acontecendo ainda ligado ao mal. Isso acho que parece que dói mais do que a própria questão da natureza. Estamos vivendo esses períodos muito desoladores na nossa vida. Viemos com a pandemia, e estamos ainda nos organizando mentalmente e espiritualmente. Muitos tiveram embora os queridos, a parte espiritual, muitos estão com a sequela do Covid, e agora estamos nesse momento, nessa dor intensa. Mas a gente confia muito em Deus, na sua justiça, e hoje mesmo está falando do capítulo 6, que não há causa, se Deus é justo, não há causa que não seja justa. Nós ainda precisamos aprender. Nós vemos para o mundo, os homens fazem leis, mas eles não estudam as leis do universo, eles não estudam as leis divinas, constroem a
materialidade como se isso nunca fosse acabar. E a gente vai ver que ali no livro dos Espíritos tem as leis, tem a lei do progresso, tem a lei de destruição, tem todas as leis que a gente está submetido. Então a gente repensar, estudar mais, se fixar mais na espiritualidade, e isso vai passar. Vai passar. Vai ter sequelas, vai ter aprendizados, vai ter perdas, mas vai passar. E é que a gente não agite no coração, no nosso cérebro, né? Quando a gente começar a ficar com muita angústia, vamos procurar, né, botar um pensamento elevado, uma musiquinha, porque se a gente for entrar de verdade nos acontecimentos, a gente, né, pira e nem tem leite para nós, tá? Então a gente vai ter que, né, se tratar emocionalmente, né, nós mesmos para acontecer algo de verdade. Muitas pessoas me ligam, mandam áudios perguntando qual é a nossa ação em relação a esse grande desastre. A fraternidade, nesse momento, né, nós continuamos com o atendimento das pessoas que a gente faz durante todo o ano. Na quinta-feira, o grupo se reuniu e a gente fez um alimento para levar, né, para as mães, que fala mãe, para as famílias que vieram buscar as roupas. A gente levou sempre roupas e eles levaram o alimento. A gente fez, nosso alcance foi fazer 61 marmitas. Foi uma gota d'água no oceano, mas era aquilo que a gente tinha. Não tinha como a gente também fazer. No sábado a gente teve ação, né, de levar alimento de material para a casinha. Eu acredito que tem aí uns 300 pratos de sopa, né, e pão, e onde eles foram até lá. Só foi, né? E as mães, as famílias também vieram até aqui e levaram uma refeição para casa, né? Levaram um pão. E as crianças almoçam aqui e tomam café, as mães também tomam café. Então a gente optou por manter esse trabalho enquanto as autoridades maiores tomam conta do todo. Porque não adianta a gente se enlouquecer e querer abraçar o mundo. Esse foi o nosso olhar nesse momento. Não vou dizer que daqui a um tempo não tem uma outra tomada, mas nesse momento, todas as pessoas, eu quero doar com enchente, né? Levem lá ali no centro de eventos, né? Aqui a gente vai direcionar para algumas famílias, hoje mesmo, para pessoas que vieram, receberam familiares, que não têm roupa de criança. A gente está fazendo isso, mas pontual, não aquela coisa enorme. Bom, então assim, no primeiro momento a gente fica com aquela angústia de querer ir, de querer, né? Mas a gente também sabe dos infortúnios ocultos, que é aqui dentro, que é, né, aquela família que está em casa, e que não tem o que comer, não tem diversas coisas. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente não está nesse momento, estou direcionando sempre para os órgãos oficiais, né, dos eventos, mas se alguém quiser, né, ajudar, vai ser bem-vindo, vai ser direcionado lá na Coquelinha, vai ser direcionado aqui no bairro mesmo, e no bairro que a gente vê que tem necessidade, a gente está indo. E de uma semana de chuva, aqueles que vivem da reciclagem, eles não têm. Então, eles vivem disso. Fevereiro vive de trabalhar na obra. Uma semana sem chuva ele não pode trabalhar. Né? Tá, pessoal? Então, obrigado. A gente continua com as nossas ações. Então, que Jesus abençoe a todos, dê bom ânimo e lembrando sempre, nós estamos, né, com muitas dores, só não podemos entrar na revolta e na negação de Deus. Né? Daí a gente fica feliz.
bom? Vamos dar início às nossas preces e reflexões da noite de hoje, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga. Rogamos a tranquilidade a todos nós que aqui estamos. Que nosso coração, nosso ser, nós em espírito possamos entrar em sintonia com todos esses seres amigos espirituais que estão ao nosso lado. Que a sintonia que se faz nessa noite possa ser maior do que imaginamos. Que nossos pensamentos sejam guiados da melhor forma possível com estes nossos irmãos, nos relaxando, nos acalmando, respirando fundo, tranquilizando o nosso ser, absorvendo este oxigênio que alimenta nosso corpo físico, nossa mente, e nos relaxa. Esta sintonia que se faz muito importante na noite de hoje. As energias da calma e da paz ligam-se a todos os nossos pedidos. Ligam aos sentimentos que muitas vezes nos desconcertam, nos desanimam. E como luz que rompe a escuridão, esta energia boa retira cada dor, cada pensamento negativo e nos auxilia através desses pedidos, dessas melhorias ao qualqueremos ao nosso dia a dia. Lembramos aqueles irmãos que escrevemos os nomes, colocamos na caixa para a oração e prece, para emanar esses bons pensamentos, lembramos de cada um, encarnado ou desencarnado. A espiritualidade sabe em qual parte do plano se encontra. A espiritualidade chega até esses irmãos. Sejam doentes do corpo físico ou do corpo espiritual. Doentes da mente, do pensamento ou do sentimento. Aonde quer que seja, os espíritos amigos chegam até aqueles ao qual escrevemos o nome e lembramos deste momento. Também unidos por este pensamento, por essa harmonia, nós vamos rogando a Cristo aos Espíritos amigos que cheguem até os nossos lares, que se aproximem de nossos familiares e lá deixem bênçãos de paz, Deus. Que estes bons pensamentos chegam em cada parte da nossa casa, em cada cômodo, em cada local, reforçando este ambiente lá, pois é de lá que vamos alimentar as boas vibrações do nosso dia a dia e da nossa caminhada, no nosso serviço, na nossa estrada, onde quer que seja. E após nos fortalecermos, nos sentimos mais em sintonia, ligados a esses espíritos amigos. Emanamos essa energia de paz a todos aqueles que estão sofrendo por este momento, por esse instante da tragédia que se faz. Sabemos que passamos por um planeta de provas e eliminações. Prova e expiação para chegar na vida de regeneração. Sabemos que estamos nessa estrada e tudo isso existe um motivo. Deus olha por nós, que possamos em cada momento de nosso dia a dia não cultivar o sentimento de tristeza, mas um sentimento de amor ao próximo. Que este amor não se torne apenas pranto exagerado, mas que se uma lágrima cair de nossos olhos, seja em dom, em sentimento e boa vibração junto à prece.
Ao lembrarmos de nossos irmãos, não lembramos com tristeza, mas lembrarmos com carinho. Existem tantos outros sentimentos para enviarmos a estes. Por que unirmos sempre aos mais negativos? E a cada momento que algo nos atingir de uma forma muito forte, uma notícia vista, uma informação adquirida, possamos lembrar da peça. Porque muitos estão lá auxiliando, aonde quer que seja, estendendo a mão aos amigos que estão ilhados e presos. Mas nós que estamos aqui, temos por missão emanar esses bons pensamentos a todos aqueles. Que essas boas energias possam ter feito parte deste conjunto de auxiliadores que aqui elas estendem, que os espíritos amigos possam ter retirado um pouco de cada um de nós, este amor fraterno. Obrigado pela presença de cada um. Porque assim. Então vamos dando continuidade às nossas palestras. Nossa irmã Rossana vai fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Então, já fui apresentada, o meu nome é Rossana. Eu já vim outros dias aqui para fazer a doutrinária com vocês. E hoje nós vamos, então, continuar os nossos estudos, tá? A doutrinária de hoje, que a gente preparou, é do capítulo 1, do estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, que vem com o título Não Vim Destruir a Lei. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar não muito profundamente, tá? Depois eu convido vocês a irem estudar mais profundamente na Bíblia, no Êxodo, tem a história de Moisés, que eu vou contar por cima, e depois nos livros do Allan Kardec, né, que a gente tem vários livros. Então, convido a todos a estudarem mais profundamente depois da doutrinária, certo? Então, o título Não Vim Destruir a Lei. O capítulo inicia assim: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, para iniciarmos os estudos, até chegarmos no Não Vim Destruir a Lei, a gente vai rever um pouco a história da criação do nosso planeta. O nosso planeta, gente, tem 4,5 bilhões de anos, certo? Como foi que surgiu a Terra? O que criou a Terra? Então, o que criou a Terra? Deus. Nós, homens, não podemos criar a Terra, o Sol, a Lua, o vento, a água. Então, tudo que a gente faz a pergunta, o que criou? Se a gente descarta a gente, então é Deus. Então, o que é Deus? Deus é uma inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Então, o Sol, a própria Terra, todos os planetas do universo é criação de Deus. Inteligência suprema. Então,
4,5 bilhões de anos. E a gente sabe que o nosso governador, o nosso exemplo maior de espírito superior, puro, é Jesus. Então a idade de Jesus é superior a 4,5 bilhões. Deus enviou Jesus e os seus amigos espirituais superiores para uma região determinada do universo para plasmarem, para criarem a Terra. Deus é tão maravilhoso que Ele fez essa bondade para a gente. Então, Jesus e seus amigos espirituais, com o seu magnetismo, com seus pensamentos de amor, daquela nebulosa que saiu no Alasca, eles plasmaram, eles formaram a nossa Terra. E dali então, vários milhões de anos se passaram, a Terra naquele momento era simplesmente tipo um pote de polenta borbulhante, superaquecido. Então, com os milhões de anos passando, aquela massa quente foi resfriando, foi se acomodando e foi surgindo os minerais. Então, mais milhares de anos se passaram, aqueles minerais foram se reorganizando. A Terra, a gente sabe que tem movimento de translação e de rotação. Então foram se acomodando e dando oportunidade para as plantas surgirem. Aí já era mineral, já eram os vegetais, e o movimento continuou mais uns milhares de anos, e daí surgiram oportunidade dos animais habitarem a Terra. Então já era mineral, vegetal, animal. E mais os mesmos movimentos, o Sol, a Lua, né, a translação, a rotação, a reorganização, a interconexão entre todos esses três reinos, deram oportunidade para nós chegarmos na Terra. Então agora já somos mineral, vegetal, animal e o homem. E daí então passaram-se mais uns tempinhos, porque nós chegamos aqui simples e ignorantes. Lembram na outra doutrinária eu já falei? Simples e ignorantes, ignorantes de conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento nenhum. Nós éramos tipo os animais. Nós agíamos por instinto. Nós caçávamos para comer. Nós nascíamos, crescíamos, a gente, por instinto a gente comia, por instinto a gente se protegia, por instinto a gente se agasalhava, tudo por instinto, sem conhecimento de tudo. Aí foram se passando mais alguns milhares e milhões de anos, e a gente foi se aperfeiçoando, porque a gente desencarnava e reencarnava, desencarnava e reencarnava, a gente foi evoluindo. Então, com a nossa evolução, a gente já se organizava em grupos. E hoje nós vamos estudar 2 grupos para a nossa doutrinária do não vim destruir a lei. Esses 2 grupos são os egípcios e os hebreus. Os egípcios, já está dizendo, egípcios lá no Egito, no norte da África. Então, os hebreus chegavam no Egito e eles eram escravizados. Assim como os negros chegaram no Brasil, foram escravizados, assim foram os hebreus chegando lá no Egito, foram escravizados. Porque os egípcios já eram um povo mais desenvolvido, então eles precisavam de gente para construção, para plantação, para desenvolvimento científico. Então eles escravizavam os hebreus.
E os hebreus eram um povo mais humilde, mais submisso, se sujeitavam porque eles precisavam comer, precisavam trabalhar, precisavam ter casa e se reproduzir. E assim foi durante 400 anos. E Jesus, como nosso governador, ele observando todo esse movimento. Aí eles lá, ele e os amigos dele, superiores, tomaram a atitude de mandar a primeira revelação, que veio do povo hebreu. Então, naquele período dos 400 anos de escravidão, teve um faraó, o Ramsés, do Egito, que ele decretou uma lei, porque o povo hebreu estava aumentando, proliferando. Então, esse Ramsés tinha medo que os hebreus tomassem conta do Egito e tirassem ele do trono. Então, o que aconteceu? Ele decretou uma lei que, a partir daquele tempo, daquela época, todos os bebês que nascessem homens hebreus seriam mortos, jogados até no rio Nilo, para não crescer mais a população e eles não terem o medo, né, de perder toda a posição que eles tinham. Então, nasceu um bebê e a mãe era hebreia, né? Ela decidiu não matar o seu filho. E ela conseguiu esconder aquela criança por 3 meses. Depois não conseguiu mais. O que ela fez? Colocou aquele bebê enrolado em panos dentro de um cesto e largou no rio Nilo. E a irmã dele ficou observando o que ia acontecer. Nisso chegou a filha do faraó para banhar-se junto com as amas dela, naquele rio, e ela observou aquele cestinho lá no junco e pediu para as amas irem buscar. Elas buscaram e viram que era um bebê e entregaram para a princesa. Daí a princesa viu, o bebê estava chorando, levou para o palácio, e nisso a irmã dele foi lá, conseguiu conversar com a princesa, tudo providência divina. Então ela conseguiu pedir para a princesa que ela pudesse trazer uma ama de leite para aquele bebê. E ela trouxe a própria mãe do Moisés. Então a mãe do Moisés amamentou ele e durante esse período que ela estava com ele, ela o ensinou a língua dos hebreus e também os costumes dos hebreus. Os hebreus já acreditavam em um único Deus, enquanto outros povos acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam que a lua era o Deus, o sol era o Deus, o raio, o trovão, a chuva, a tempestade, o vento, tudo era Deus. Porque a gente naquela época não conhecia, não sabia. Então, tudo que era diferente a gente achava que era tão poderoso que podia destruir alguma coisa, é Deus. E os hebreus só acreditavam num Deus. Então, ele aprendeu tudo isso com a mãe dele, lá dentro do palácio, criado com todo o luxo e toda a pompa. Mas, ele tinha as raízes dos hebreus. Cresceu. Em determinado tempo, houve uma desavença lá, ele matou um egípcio. E daí, então, não vou contar toda a história, vocês vão ler lá na Bíblia, tá, gente? No Êxodo, isso. Aí então ele matou o egípcio. E ele foi perseguido pelo faraó, né? Porque ele era hebreu. Como é que ele ia matar um egípcio? Não podia. Então ele foi perseguido e ele fugiu. Nessa fuga ele foi lá para uma família, ele casou com uma moça lá e teve filhos. E numa dessas, ele era temente a Deus, né? Bem, Deus, ele ia orar no Monte Horebe. Então ele foi lá orar e nisso ele ouviu uns estalidos na sarça, né, na macega lá. E daí ele olhou e estava pegando fogo e não tinha ninguém ao redor que pudesse ter colocado aquele fogo ali. E ele continuou as preces e aquele fogo contínuo. Aí ele chegou mais perto. E daí ele recebeu, ele também era médico, ele recebeu uma psicofonia, que ele tinha que voltar para o Egito para socorrer aquele povo, tirar aquele povo todo da escravidão.
E ele se achava incapaz disso, né? Daí conversando. E ele, então, Deus mostrou para ele que ele poderia, né? Deu até o cajado dele, que ele podia fazer várias coisas. Então ele decidiu ir para o Egito. Chegando lá no Egito, mais um tempo para reunir todo aquele povo, convencer aquele povo a sair dali, dos 400 anos de escravidão, porque bom ou mal, eles tinham casa, tinham comida, tinham trabalho e podiam se reproduzir. Então, ele conseguiu e levou homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, para aquela travessia. Porque o intuito era tirar eles da escravidão e levar para uma cidade onde eles não seriam mais escravos, que é a cidade de Canaã. Certo? Então ele fez aquela travessia pelo deserto. O intuito também era levar pelo deserto. Só que, imagine, foi reunido quase 1 milhão de pessoas. Muita gente. Atravessar o deserto. Com um líder, que era Moisés. E ele era bem severo, ele era rígido, né? Ele cumpria as leis e fazia com que os outros cumprissem também. Mas como é que ele ia atravessar o deserto com aquele monte de gente e eles não iam mais ter comida, né? Porque chegava uma hora e não ia mais ter comida. Ia ter tempestade de areia, ia ter tempestade de vento, ia ter frio, ia ter calor, ia ter chuva, ia ter mortes, ia ter doença, ia ter nascimento, tudo isso. Então aquilo foi se enrolando lá na cabeça do Moisés e ele queria saber como é que ele ia enfrentar tudo isso quando aparecessem essas coisas todas, essas aflições, como hoje a gente está passando, né? Então, ele novamente subiu agora no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, através das suas orações, né, fervorosas, ele recebeu os 10 mandamentos. As tábuas, né, gravadas com os 10 mandamentos. Que dizem que ele gravou, que ele escreveu, né? Dizem que é a primeira psicografia que a gente conhece. Que ele fez a ferro e fogo. Então ali estavam os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, santificar o dia de sábado, não matar, não roubar, né? Não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, enfim. Aqueles 10 mandamentos que a gente conhece até hoje, que são as leis divinas. Então chegamos nas leis divinas. Primeira revelação, Moisés. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, que são as leis divinas. Aí então, ele descendo o Monte Sinai, ele pensou, mas só esses 10 mandamentos eu não vou conseguir conter todo esse povo. Foi aí então que ele surgiu a ideia de dar uma arrumadinha naquelas leis, porque ele era um grande legislador. Então ele botou, não roubar, por quê? Porque se tu roubar, vou cortar tuas mãos. Não adulterar, por quê? Porque se tu adulterar, eu vou te apedrejar. Então, isso tudo, naquela época, os escravizados, os hebreus já estavam acostumados. Então, eles iam obedecer, porque se ele dissesse que aquelas leis eram dele, ninguém ia obedecer. Então, como ele dizia que era Deus que tinha mandado fazer, cortar a mão e as outras atrocidades todas, ele conseguiu fazer a travessia com aquele povo. O povo foi escravizado durante 400 anos. Essa travessia do deserto eram 40 dias. Ele levou 40 anos. Ele fez voltas e voltas e voltas por dentro daquele deserto. Então é uma prova, a maior prova de paciência que a gente tem até agora também. E também outra é o maior êxodo da história da humanidade. Maior êxodo, porque 1 milhão de pessoas ele conseguiu carregar por aqueles 40 anos.
E por que 40 anos e não 40 dias? Porque aquele povo estava sendo acostumado há 400 anos a ser escravizado. Imagina aquelas pessoas idosas, como é que iam deixar toda aquela bagagem de rancor, de mágoa, de ódio, de violência em 40 dias? Não ia. Então ele precisou dos 40 anos. Por quê? Porque os idosos desencarnaram. As crianças viraram adultos. Outras crianças nasceram. Então aquelas pessoas, aquele povo todo que ele chegou lá depois dos 40 anos, lá na porta de Canaã, não eram aqueles que ele saiu lá do Egito. Não eram. Eram outras pessoas. Eram os que cresceram, os que nasceram e os que estavam aprendendo a não ser mais escravizados. E daí eles chegaram lá em Canaã e Moisés não entrou. Aí vocês vão ver lá no Êxodo ou ver a novela? É uma série. Uma série. Tá? O que aconteceu com Moisés? Porque então, Moisés foi a primeira revelação com os 10 mandamentos, que aconteceu todo esse caminho aí. Certo? Aí então, Jesus observando tudo, passaram-se 1.300 anos depois de Moisés. O que Jesus fez? Agora eu vou ir lá na terra para ver o que aquele povo está fazendo. Ele já sabia o que a gente estava fazendo, né? Mas ele queria ver de pertinho e queria nos ensinar a fazer diferente. Então, ainda acontecia escravidão. Ainda tinha violência. Ainda tinha desconhecimento das leis de Deus. Então, Jesus e aqueles reis, né, que sacrificavam, que eram um terror, não tinham medidas para fazer as coisas. Então, nós já tínhamos sido prometidos de vir um Messias. Lembram? Um Messias, um rei que ia nos salvar. Salvar de tudo aquilo. Então, a gente esperava o quê? Nós esperávamos Jesus numa carruagem, com uma coroa bem linda, cheia de ouro e pedras, com um chicote na mão lá, né, chicoteando todo mundo, tirando o rei do trono e tomando o poder dele, para ser o rei da terra. E foi bem diferente. Jesus nasceu numa noite, onde a mãe e o pai correram todos os lugares possíveis e impossíveis e não eram recebidos. Aí ele foi, Maria e José, no estábulo, no meio dos animais, e lá Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, que a gente diz manjedoura, né? Acha uma coisa muito linda, mas é um coxo onde os animais comiam. Então ali nasceu Jesus. Aí ele foi criado pelos pais. O José era carpinteiro, ele aprendeu toda aquela profissão, humildemente. 30 anos ele surgiu para nos ensinar. Segunda revelação, Jesus. Primeira revelação, Moisés com as leis divinas. Segunda revelação, Jesus. Não vim destruir a lei. O que ele quis dizer? Ele não veio destruir daquelas leis, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar. Mas o que ele veio fazer? Ele veio melhorar as leis do Moisés. Não precisa cortar mão de ninguém quando alguém rouba. Não precisa furar olhos. Não precisa cortar as pernas. Não precisa apedrejar as mulheres. Aliás, Jesus foi o primeiro defensor das mulheres. Lembram da passagem da mulher adulta que foi levada para ele, até ele, na praça? Que os homens, todo aquele povo pediram apedrejamento dela. O que Jesus fez? Atire a primeira pedra aquele que nunca teve pecado. Então ali Jesus
foi o nosso primeiro defensor. Gratidão. E daí então Jesus disse: eu não vim destruir, eu vim melhorar. E Ele nos deu, além daquele primeiro, lá dos 10 mandamentos, a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Ele disse ainda: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer ao outro o que tu não quer que ele faça para ti. E Ele ainda disse mais: amar o vosso inimigo. Todos aqueles 10 mandamentos se resumem nisso. Porque se tu ama o outro, não vai roubar, né? Se tu ama o teu inimigo, tu não vai apedrejar. Então Jesus veio fazer diferente. Ele veio nos ensinar uma forma de amor. Porque Moisés fez aquilo tudo, é porque nós naquele período precisávamos daquelas leis. Porque nós não obedecíamos se não fosse, porque nós estávamos acostumados a ser escravizados. Então nós tínhamos que obedecer alguma coisa. Aí Jesus, depois dessa travessia toda do Moisés, então Jesus veio para nos ensinar que a gente não precisava mais passar por aquilo aqui. Só que Jesus ainda disse assim: a gente não entendeu o que Jesus veio nos trazer, né? A gente não entendeu, muitos de nós. E daí a gente levou ele até um julgamento e até uma crucificação. Então, quando ele foi levado para Pilatos, até Pilatos, para ser inquirido, para se fazer as perguntas, né? Jesus, ele perguntou: tu és rei? Tu és rei? E Jesus disse para ele que não. Que o reino dele não era deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Que o reinado de Jesus, por isso que ele não veio naquela carruagem com ouro, por isso que ele não nasceu lá dentro, que ele podia ter nascido lá dentro do palácio. Não. Porque o reino dele é dentro do nosso coração. O reino de Deus está dentro de nós. Porque Ele plantou essa semente, Jesus. O reino dele é de amor, é da espiritualidade, é do Espírito, é da vida futura. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu reino não é deste mundo. Então nós tínhamos uma esperança de um mundo vindouro muito melhor. Este mundo está dentro de nós. E a gente, é nós que temos que melhorar esse mundo. Então, Jesus também nos prometeu que depois que ele partisse, porque ele sabia, ele já dizia para os apóstolos dele que ele não ia ficar, né? Não ia permanecer. Tanto é que a gente levou ele à crucificação, e ele disse que mandaria um consolador. Porque Jesus, através das parábolas, lembra da parábola do filho pródigo que eu falei? Né? Que o filho pródigo saiu de perto do pai e gastou tudo que ele tinha. E depois voltou. Graças a Deus. Por quê? Porque ele viu, ele se arrependeu e voltou. Aquele pai é Deus. Aquele filho pródigo somos nós. Que muitas vezes a gente vai para bem longe de Deus. E graças a Ele nós podemos nos arrepender e voltar. Então, Jesus disse que ia mandar esse Consolador. Depois que Jesus desencarnou, e Ele continuou entre nós, né? Ele veio e se mostrou que ia ficar entre nós. E aqui Ele está. Porque Ele disse: onde estiver 2 ou mais, em meu nome ali eu estarei. Então, Ele está aqui conosco. E daí ele prometeu esse Consolador. 19 séculos depois que Jesus
partiu, entre aspas, né? Começou a acontecer em várias partes do mundo fenômenos diferentes. As mesas batiam, paredes estalavam, tetos estalavam, chão, portas batiam. Depois colocavam um lápis lá num cestinho, escrevia, né? As mesas faziam perguntas, as mesas batiam no chão quantas vezes. Então essas coisas foram acontecendo naquele momento. No mesmo momento, há 19 séculos depois de Jesus, em várias partes do mundo, né? Estados Unidos, na Europa. Então, tinha um grande estudioso, pesquisador, professor, que morava na França, que a gente conhece, que é o Allan Kardec. Este senhor aqui foi convidado lá na França a participar de uma dessas reuniões onde aconteciam esses fenômenos. Ele não queria ir, mas tanto insistiram que ele foi. Chegando lá, numa dessas reuniões, ele viu aqueles acontecimentos, aí foi de novo, aí percebeu que não tinha nada que pudesse mexer com a mesa, nem cordões, nem nada, nem pessoas mexendo. Então, estava acontecendo alguma coisa diferente ali. E ele começou a estudar, a se aprofundar, e daí, como ele também era um grande médium, o que ele fez? Ele escrevia, porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet, ele tinha que escrever. Então ele escrevia cartas. Imagina a carta lá da França para chegar lá nos Estados Unidos, né? Ou em outras partes do mundo. Então ele escrevia várias cartas com a mesma pergunta. Depois de um certo tempo, chegava uma carta, chegava outra, e ele abria e lia as cartas. Como as perguntas eram iguais, as respostas, gente, eram muito semelhantes. Não vou dizer que era igual, né? Eu também disse que não eram iguais. Mas todas queriam dizer a mesma coisa. Então ele foi vendo que aquilo ali eram fenômenos que nós tínhamos que aprender com aquilo ali, alguma coisa. E daí aquelas perguntas, ele começou a escrever o livro dos Espíritos. Daí ali tem várias perguntas que vêm responder muitas coisas pra gente. Então é muito bom a gente estudar esses livros também. Então ele tem o que é Deus. Aí pergunta, não sei todo, eles decoram, né? Aí pergunta quem é o Espírito mais puro que Deus enviou para nós. É Jesus. Então ele tem várias perguntas, e essas perguntas todas ele fez para os espíritos. E esses espíritos superiores iam respondendo. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, é a terceira revelação. Primeira revelação, Moisés, que personificou nas tábuas das leis divinas, os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus, que veio dizer que não ia destruir as leis. E a terceira revelação é o Espiritismo, não é o Allan Kardec, é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo não foi feito por uma pessoa, ele foi personificado por vários espíritos que responderam para Allan Kardec. E a doutrina espírita, então, é a nossa consoladora. É aquele consolador que Jesus nos prometeu, que viria para nos explicar todas aquelas coisas que Moisés e que Jesus quiseram nos dizer e a gente não entendeu. Então, através desses livros, né, das doutrinárias, dos estudos, a gente, até do próprio dia a dia da gente, a gente vai tendo esse consolo.
como a gente viu essas tragédias todas que estão acontecendo agora. Mas a gente tem que ter uma esperança. Temos que ter uma esperança. Porque Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é dizer, tudo passa. A coisa boa passa, a coisa ruim também passa. Porque neste momento de dor, de angústia, se a gente não pode estar lá, o que a gente faz? Manda uma oração do fundo do coração. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E a doutrina espírita tem 5 princípios, que ela é a nossa consoladora. É a existência de Deus, né? A gente viu lá no início. Deus criou tudo. Deus não é o homem. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todos nós, de todos os seres, de tudo que a gente possa imaginar. Segundo princípio, imortalidade da alma. A nossa alma, o nosso espírito não tem fim. Ah, desencarnou, pronto. Não. Pronto para ir para outra dimensão. Continuar a caminhada lá, porque novamente nós vamos retornar. Que é o outro princípio. Pluralidade das existências. Alma, espírito, nós temos um só, durante todo o nosso trajeto. Desde lá do início da criação da Terra, 4,5 bilhões de anos, nós vamos evoluindo até chegarmos a ser Cristo, igual a Jesus. Este foi um outro consolo que Ele nos deixou. Todos seremos superiores, não igual a Ele, porque quando nós chegarmos lá, Ele vai chegar mais adiante ainda. Mas nós vamos ter essa caminhada. Outro consolo que ele deixou aqui, ó. Comunicabilidade dos espíritos. Daí tem gente ainda que duvida que espírito conversa. Não podemos ter dúvidas. Por quê? Porque nós somos espírito. Eu sou um espírito. Vocês são espíritos. Então eu estou conversando com vocês. Como é que espírito não se comunica? Eu estou conversando com vocês. Vocês conversam entre vocês, entre eu e vocês. Então nós somos espíritos, nós nos comunicamos. E os desencarnados também. Nos sonhos a gente conversa com os desencarnados. Quando a gente conversa, como a minha mãe desencarnou, eu converso com ela no sono, eu estou conversando com ela. É um espírito encarnado com um espírito desencarnado. Então nós conversamos. E outra é a evolução. Então, nós nascemos lá simples, ignorantes, sem conhecer nada. E hoje nós estamos aqui, ó, aprendendo e já sabemos muitas coisas. E daqui a 2000 anos nós vamos estar sentados de novo, estudando, e já vamos saber muito mais do que hoje. Talvez eu esteja aí sentado e vocês aqui conversando comigo. E é assim. Então, Jesus não veio destruir a lei, veio melhorar essa lei para nós. Que a gente leve para nossas casas muita luz, muita paz, muito amor, e vamos continuar a amar ao próximo, amar ao inimigo, fazer ao outro o que a gente quer que ele faça para a gente. Que Deus e Jesus estejam sempre conosco. Gratidão a Deus. Então, agradecendo esse momento tão esclarecedor para todos nós, possamos levar para junto de nós essas vivências que possam modificar, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos,
que todos que estão nos acompanhando nos lares possam também, nesse momento, receber toda essa energia. E aqueles que também, nesse momento, estão nessas situações que todos nós já sabemos, possam receber as energias amorosas, o carinho da espiritualidade amiga. Cada um possa se sentir acolhido, confortável e que possa seguir sempre adiante, buscando a significação da sua existência. Que Jesus ampare a todos e que assim seja. Que assim seja.